Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma palestra do PPG-100. Hoje estamos recebendo o professor Dr. Francis Moreira, que é graduado em Engenharia de Alimentos pela UFS, mestre em doutor em Ciência e Engenharia de Materiais, com área de concentração em polímeros pela UFSCar, realizou estágio pós-doutoral, na Western Regional Research Center, foi também afiliado ao The Molecular Foundry, que pertence ao Lawrence Berkeley National Laboratory da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Atualmente é professor do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, é pioneiro e entusiasmado difusor do casting contínuo no Brasil. Professor Francis, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar conosco aqui hoje. Amigo, o palco digital é todo seu. Ok, professor André, muito obrigado pela apresentação. Boa noite a todos mais uma vez. Eu queria inicialmente começar a minha apresentação agradecendo o convite do professor André, conhecer a universidade de vocês e para mim está sendo uma satisfação muito grande por ter recebido esse convite, né, e ter a oportunidade de falar sobre o trabalho, a pesquisa que eu desenvolvo aqui na UFSCar, aqui no estado de São Paulo. O professor André falou sobre o casting contínuo, que é basicamente uma técnica que a gente utiliza para produzir plásticos biodegradáveis a partir de polímeros naturais. Eu ficarei feliz se o professor André me convidar em uma próxima oportunidade para eu falar sobre essa técnica, mas hoje eu gostaria de falar sobre a avaliação do ciclo de vida aplicada ao desenvolvimento de plásticos biodegradáveis. A avaliação do ciclo de vida, a CV, né, como a gente fala informalmente, é talvez a linha de pesquisa, o tema de trabalho que eu conduzo, as pesquisas que eu desenvolvo atualmente no Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, são quase que integralmente voltados para o uso dessa ferramenta para a promoção, né, da ciência e engenharia de materiais de uma forma geral, no que tange a importância, né, dessa área que a gente atua para a sustentabilidade. Então vamos avançar aqui na apresentação. Eu acredito que outros colegas meus da UFSCar já apresentaram seminários para vocês, então talvez eu não precise aqui fazer uma grande apresentação da UFSCar. Eu trouxe uma foto aqui do campus, né, de São Carlos. A universidade tem outros campi espalhados no estado de São Paulo. É uma universidade federal do interior do estado de São Paulo, né, como vocês sabem, e no campus de São Carlos fica sediado o Departamento de Engenharia de Materiais, que é o departamento onde eu atuo. Esse departamento tradicionalmente é dividido, né, em termos operacionais, digamos assim, em áreas: a área de metais, a área de materiais cerâmicos e a área de materiais poliméricos, e eu sou um professor da área de materiais poliméricos. Fui contratado em 2016, então ano que vem eu completo 10 anos de casa, toda a minha pesquisa baseada ou envolvendo polímeros naturais. O prédio onde eu estou nesse momento fica exatamente aqui, essa é a área norte do campus. Eu já tive o privilégio de conhecer o centro-oeste do país, especialmente o estado de Goiás. Eu sei que é uma região muito bonita. O interior de São Paulo também tem as suas belezas, né? Essa região aqui no fundo da foto é a cidade de São Carlos, o campus, né, da UFSCar. Ele fica do lado da cidade, mas fica fora da cidade, digamos assim. A gente não tem as belezas naturais do interior do estado do Goiás, a gente é, digamos que, rodeado por plantações de cana-de-açúcar. Mas isso tem a sua beleza, né? O estado de São Paulo tem as suas belezas em seu interior. Bom, hoje então eu gostaria de falar para vocês sobre a avaliação do ciclo de vida e espero que vocês gostem do conteúdo. Espero que a noite esteja agradável aí para vocês também. E como o professor André comentou, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode conversar, bater um papo um pouco mais informal, talvez, no final da apresentação. Bom, eu queria começar a minha apresentação mostrando essa imagem para vocês. Essa é uma imagem, evidentemente, do nosso cosmo, né, do universo. Especificamente, essa é uma imagem da nossa Via Láctea, que os indígenas, né, os povos originários do nosso país, chamam de Tapirapé, que significa caminho da anta, né? Então, a gente tem aqui essa imagem belíssima, e esse ponto aqui brilhante é o Sol, o nosso sistema solar.
Se a gente fizer uma expansão, na verdade, uma aproximação desse ponto, a gente consegue identificar onde nós estamos, o planeta Terra, que está exatamente aqui nessa posição. E como vocês sabem, o nosso planeta ele fica a aproximadamente 148 milhões de quilômetros do Sol, a nossa maior fonte de energia. Bom, o nosso planeta ele tem, de acordo com as estimativas, 4,5 bilhões de anos de idade. É um planeta novo, comparado ao universo. Ele tem um diâmetro de 12.742 quilômetros. E um fato extremamente interessante que vocês conhecem muito bem, sabem muito bem, é que o nosso planeta é o mais denso do Sistema Solar. Nós somos o terceiro planeta, né, a partir do Sol, e um dos 4 planetas rochosos. E esse planeta ele tem uma densidade de 5,5 gramas por centímetro cúbico. É muito maior do que a densidade de Júpiter, né, que é o maior planeta do nosso Sistema Solar. E isso, evidentemente, se deve, como vocês sabem, ao tamanho do núcleo do nosso planeta, que é gigantesco, comparado ao núcleo de outros planetas do nosso sistema. Um fato interessante é que a gente vive exatamente em uma fina camada do nosso planeta, né? Então, toda a vida que existiu e existe, e se depender de nós existirá, está acontecendo nessa fina camada, né? Conhecemos muito pouco do nosso planeta diante de tudo que ainda é possível de ser explorado. Bom, por falar em vida do nosso planeta, a gente entende que a preservação, né, da nossa espécie depende de como a gente trata esse planeta. E eu gosto muito de falar sobre isso porque a avaliação do ciclo de vida, a ACV, nada mais é do que uma ferramenta de engenharia para a gente entender quantitativamente como podemos melhorar, né, a qualidade de vida do nosso planeta. Bom, nosso planeta é uma máquina e para uma máquina funcionar ela precisa de engrenagens interconectadas e funcionando em perfeita harmonia, digamos assim. Essas engrenagens elas podem ser interpretadas através de uma teoria que é chamada de limites planetários, ou uma teoria que é chamada também do Círculo de Estocolmo, que identifica quais são as condições ambientais, físicas, climáticas, e a inter-relação entre todas essas condições para que a vida no nosso planeta prospere. Então, como vocês podem observar nessa imagem, vocês conseguem observar que esses limites planetários eles são identificados em mudanças climáticas ou a qualidade do clima no nosso planeta, que tem a ver com a temperatura a média global do nosso planeta, a qualidade da nossa biosfera, a diversidade, a biodiversidade de uma forma geral que existe aqui, os espaços naturais que a gente povoa, habita. Nós vivemos nas montanhas, basicamente, né, porque o solo do nosso planeta é inundado por água. E por falar em água, essa é uma outra condição importantíssima para a vida do nosso planeta, evidentemente. A presença de substâncias ou elementos químicos que vão promover a formação de biomassa, especificamente o nitrogênio e o fósforo, a qualidade dos oceanos, a qualidade do ar que a gente respira. Um outro fator importante é a nossa camada de ozônio, que fornece proteção para a gente contra a radiação ultravioleta. Bom, o que é que existe de interessante dentro dessa teoria de limites planetários? É que os cientistas da Terra, os especialistas em ciências ambientais, de uma forma geral, eles identificam que existe um limite quantitativo que nós, enquanto humanidade, não deveríamos cruzar, ultrapassar, para que essas engrenagens do nosso planeta continuem a operar a nosso favor, né? A favor da vida, né? Como a gente assim entende. E aí, como vocês podem observar, dentro dessa teoria de limites planetários, existe uma escala que define as condições quantitativas para que cada uma dessas engrenagens opere numa margem de segurança, ou numa margem de risco, ou uma margem de incerteza, que muitos falam que é como se fosse uma condição que seria irreversível, né? Talvez a degradação ambiental e, consequentemente, isso afetaria todos nós. Em termos de mudança climática, o ideal seria que tivéssemos, por exemplo, 350 ppm de CO2 na nossa atmosfera, em termos médios. Em termos de potência de radiação, né? Em termos de efeito estufa, 1 watt por metro quadrado. Como vocês sabem, estamos cruzando esses limites. Atualmente, os valores de concentração de CO2 são da ordem de 417 ppm, o que na prática, né, a gente entende como aumento médio de temperatura no globo.
Então, estamos acima da condição de segurança no quesito de mudança climática. Em termos de integridade da biosfera, a gente deveria evitar, enquanto ser humano, a extinção de espécies para zero espécies extintas em 1 milhão por ano. Atualmente, os dados, as estimativas são de que nós extinguimos mais de 100 espécies em cada milhão de espécies por ano no nosso planeta, dos mais diferentes tipos de seres vivos. Deveríamos preservar 75% dos espaços naturais, enquanto atualmente os dados são que 60%, né, dos espaços naturais já foram completamente alterados. Deveríamos preservar a quantidade de água disponível no nosso planeta, e dentro dessa teoria existe uma diferença entre água verde e água azul. Eu não sei se vocês conhecem essa definição, mas a água verde é a água que está no meio ambiente e é utilizada pelos seres vivos, de uma forma simples de entender. Enquanto a água azul é a água que nós consumimos para a nossa própria subsistência, mas como também é utilizada para processos industriais, de uma forma geral. Estamos usando mais água do que deveríamos usar, mas ainda assim estamos próximos de uma condição segura de operação. Em relação às substâncias ou elementos químicos capazes de aferir efeitos de eutrofização no nosso planeta, que é essa modificação dos ciclos biogeoquímicos, nós também já ultrapassamos a quantidade de fósforo e nitrogênio que seriam talvez naturais nos mais diferentes tipos de meio ambiente, né, de espaços naturais ou na própria biosfera. Estamos bem em relação ao pH do oceano, com alguns dados talvez preocupantes, né, que vão surgindo. Por enquanto, estamos bem em relação à presença de aerossóis na atmosfera. De uma forma geral, em termos globais, a qualidade do ar no nosso planeta ainda é boa. E temos o caso clássico da camada de ozônio, que, segundo os dados históricos, né, o que aconteceu nas últimas décadas foi um efeito ambiental, né, de larga escala que a gente conseguiu, através de tecnologia, através de engenharia, a reverter. Bom, e esse cenário, ele atualmente sofre flutuação, né, em relação à estabilidade do buraco da camada de ozônio, se está fechando ou mantendo o tamanho, ou em alguns momentos, né, anos, esteja aumentando. Bom, aliado a tudo isso, a gente precisa lidar também com a finitude dos recursos naturais que o nosso planeta apresenta. Então, nós, de engenharia, sabemos que muitos processos precisam de materiais e energia para muitas aplicações. Em 2011, produzimos 79 gigatoneladas de materiais. A expectativa é que em 2060 precisamos produzir 167 gigatoneladas de materiais, entre metais, biomassa para várias aplicações, petróleo para uso em materiais, mas também para geração de energia, dentre outros tipos de insumo. Somado a isso, a gente tem uma matriz energética que, como vocês bem sabem, né, é em torno de 85% a 86% ainda baseada em fontes não renováveis de energia. Então, tudo isso tem nos chama, né, a atenção que talvez a nossa geração precise começar a pensar nessa sustentabilidade e começar a pensar em desenvolvimentos que foquem, né, em materiais e energias renováveis para os mais diferentes setores da sociedade. Bom, eu queria voltar no último critério aqui dos limites planetários, que evidentemente é o foco da minha apresentação hoje, que é esse limite chamado de novas entidades. O que seriam novas entidades? Seriam basicamente qualquer tipo de substância, material sintético ou artificial que nós produzimos, que a nossa dita tecnosfera produz, e por alguma razão acabam indo parar no meio ambiente. E dentre essas novas entidades podemos incluir várias coisas, e eu gostaria de focar na minha apresentação de hoje os plásticos, que é a minha área de atuação aqui na UFSCar. Bom, eu trouxe alguns dados sobre o uso de plástico no mundo. Por exemplo, temos aqui uma geração de 6,10 toneladas de resíduo plástico por ano. Isso são dados mundiais. 26% desse total é utilizado na indústria de embalagens, um dos grandes consumidores, né, de plástico, logo após a indústria de construção civil. E um dado que nós conseguimos encontrar com uma certa facilidade hoje em dia é o quanto desses resíduos plásticos terminam, né, por serem perdidos e extraviados ou vazados para o meio ambiente.
E segundo as estimativas mais recentes, 32% de todo esse volume de plástico que é gerado acaba indo para o meio ambiente por falha nos sistemas de coleta. Frente a isso, evidentemente, existem muitas pessoas preocupadas e bons especialistas, excelentes profissionais buscando formas de minimizar o problema da poluição plástica no planeta. E isso é feito pensando em três abordagens principais. A primeira seria melhorar os sistemas de coleta e tratamento de resíduos, evidentemente, para minimizar esses vazamentos, como é dito, né? O leakage de plástico. Promover circularidade, e por circularidade a gente entende como reuso, remanufatura e reciclagem dos plásticos, e explorar novas fontes de plástico como possíveis insumos para essa cadeia de valor. E essas novas fontes de plástico podem ser entendidas como fontes renováveis de plástico e também matérias-primas que gerem plásticos biodegradáveis. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe um dado mais recente, né, que é um dado que é construído, né, publicado pela Associação Plastic Europe. Então, vocês podem observar aqui em 2023, que é o dado mais recente que temos, a quantidade de plástico produzida no mundo foi de 413,8 megatoneladas, é bastante. E como vocês podem observar nessa imagem, em torno de 90% desse total ainda é dependente das fontes fósseis, ou seja, são plásticos que vêm basicamente do petróleo. Bom, dentre esses plásticos, a grande maioria não são biodegradáveis, e isso traz uma relação direta com esse problema da poluição plástica. Como vocês podem observar aqui, temos uma contribuição da circularidade. Nessa contribuição da circularidade, temos aqui 8,7% da matriz plástica mundial, sendo abastecida por plásticos reciclados, e 0,7% dos ditos plásticos que são tanto de fonte renovável ou biodegradáveis. Desses 0,7%, metade são de fato biodegradáveis. E aí é essa parcela especificamente que eu me preocupo, e eu tenho desenvolvido pesquisas ao longo dos últimos 10, 15 anos, tentando desenvolver novas soluções tecnológicas, novas tecnologias, novos plásticos biodegradáveis que, de uma forma geral, ajudem a preservar a qualidade do nosso planeta. Bom, uma coisa importante, né, é que o nosso país, o Brasil, ele tem muito potencial para contribuir ou para ajudar, né, na solução dessa problemática, que é complexa. E essa oportunidade que o Brasil tem está na sua abundância e na sua capacidade de produção de biomassa. Nós somos um dos países que mais produz biomassa, né, graças ao nosso agronegócio. E essas biomassas, sejam de primeira geração, de segunda geração, elas podem fornecer insumos essenciais, importantíssimos, capazes de serem convertidos em plásticos biodegradáveis. E aí, por exemplo, a gelatina, que a gente consome em casa como sobremesa, pode virar plástico. As féculas de mandioca, de milho, féculas de uma forma geral, várias sementes que são produzidas a partir da fruticultura, né, no nosso país, podem ser fonte de amido, que é o polímero presente nessas féculas, a própria celulose que o nosso país produz, um dos maiores produtores de celulose, além de vários outros tipos de proteínas e polissacarídeos. Então, eu não terei tempo de falar sobre todos eles hoje, mas uma das minhas especialidades, né, enquanto pesquisador aqui da UFSCar, é manipular essas biomassas brasileiras e transformá-las em plástico biodegradável através da técnica que o professor André comentou no início da sessão de hoje, que é o casting contínuo de solução. Onde que entra o problema? Ou onde que entra a indagação, né? Não necessariamente utilizar a biomassa para produzir plástico seja bom para o meio ambiente. Então, aí onde entra a CD. A CD seria, então, uma ferramenta passível, né, de fornecer para a gente as respostas, ou pelo menos fornecer de uma forma técnica, uma forma científica, as principais tendências no sentido de se a substituição dos plásticos convencionais, a grande maioria não biodegradáveis, por plásticos
proveniente de fontes renováveis, ou seja, de biomassa, e que na grande maioria das situações também são biodegradáveis, seria uma melhor solução para o nosso planeta, né? Em outras palavras, como que a cadeia de produção desses novos plásticos biodegradáveis, provenientes da biomassa brasileira, conseguiriam talvez contribuir ou fazer com que o nosso país contribua não só para a redução da poluição plástica, ou seja, reduzir os impactos relacionados a essas novas entidades no meio ambiente, como também reduzir os impactos de aquecimento global e todos os impactos que são quantificáveis dentro dessa teoria dos limites planetários. Bom, eu gostaria então de passar para uma parte bem fundamental sobre o que é a avaliação do ciclo de vida, para quem não conhece. Então, a avaliação do ciclo de vida, em termos simples, é uma ferramenta para quantificar impacto ambiental. É uma ferramenta recente, como vocês podem observar nessa linha do tempo. A ACV, como uma ferramenta, inclusive, normatizada, ela foi consolidada em 1980, que para a nossa história, a história da ciência, a história da engenharia foi ontem, né? Mas tem uma construção, né? Talvez o ponto inicial foi a criação de uma metodologia que eu acho que é mais comum, que é a metodologia chamada Life Cycle Thinking, em 1880, que era basicamente entender qualitativamente como uma cadeia de produção ou como a forma com que um produto é produzido pode, de alguma forma, impactar o meio ambiente, né? E aí, a partir dos primeiros estudos de ACV, é que surgiu a forma de se pensar em produzir produtos e serviços e a quantificar os impactos ambientais associados ao uso desses produtos e ao uso desses serviços. Atualmente, a gente tem a ACV como uma ferramenta, né, talvez a melhor ferramenta, por assim dizer, para se fazer estudos de impacto ambiental. E estudos de impacto ambiental de forma quantitativa, que é um grande diferencial da ACV em relação a qualquer outro tipo de ferramenta de avaliação ambiental ou de estudos de impacto ambiental. As normas para a ACV estão todas atualmente montadas e disponíveis dentro da série ISO 14040, para ser bem específico. Eu acho que aqui no slide ficou errado. E existem atualmente, se eu não me engano, 86 normas que tratam de quantificação de impacto ambiental de produtos e serviços, utilizando a ACV como a estrutura base para o estudo. Por exemplo, existe uma norma que eu vou mencionar várias vezes aqui na apresentação, que é a ISO 14067, que é uma norma específica para calcular a pegada de carbono de produtos e serviços. E pegada de carbono tem tudo a ver com a agenda atual, né? Temos a COP30 acontecendo daqui a algumas semanas no norte do nosso país. Então, é uma agenda importante que todos nós deveríamos pensar, né? E buscar informação. Bom, quando olhamos as normas para a ACV, o que a gente encontra é que a ACV é uma metodologia de estudo de impacto ambiental, de forma quantitativa, e essa metodologia é dividida em 4 fases. A primeira fase seria a definição do objetivo e escopo. A segunda fase, análise do inventário do ciclo de vida. A terceira fase, análise dos impactos do ciclo de vida. E a última etapa é a etapa de interpretação. Depois eu posso passar para o professor André, uma versão da ISO 14040, uma versão traduzida dela, né, pela BNT. Acho que vocês também conseguem ter acesso com certa facilidade aí na universidade pelo programa de vocês. Então, é um documento relativamente acessível, mas eu gosto de explicar a ACV da seguinte forma. Como que funciona a ACV? Como que a gente calcula o impacto ambiental de um produto através da ACV? Bom, primeiramente você precisa modelar o ciclo de vida do produto, né? Então, a ACV é uma ferramenta que permite você quantificar impactos ambientais de forma agregada, somando todos os impactos ambientais que acontecem desde a extração das matérias-primas necessárias para a fabricação de um determinado produto, até o momento que esse produto sofre uma disposição ou uma destinação final. Na linguagem ambiental, esse destino final ou essa disposição é basicamente incineração ou aterros sanitários. Aqui no Brasil temos lixões, e evidentemente outros países,
e um nível intermediário de disposição, que seria o aterro controlado. Bom, então, essa é a primeira etapa da CV, você modelar o ciclo de vida, e por modelar a gente entende que é construir os processos ou etapas que representam esse ciclo de vida, e essa modelagem é chamada de sistema de produto. Uma vez que esse sistema de produto ou esse ciclo de vida modelado é construído, você, como um especialista em ACV, ou como um ACVista, ou como alguém que está fazendo ACV, quantifica ou coleta quais são as trocas que cada etapa desse sistema de produto tem com o meio ambiente. E essas trocas podem ser tanto na forma de matéria ou de energia. Essas trocas são chamadas de fluxos elementares. Então, um processo que consome água está consumindo um fluxo elementar de água. E um processo que emite CO2 na atmosfera está emitindo um fluxo elementar de CO2. Esses fluxos elementares são, então, convertidos em indicadores de impacto ambiental, que são chamados de indicadores de impacto midpoint. E aí a gente tem vários tipos de indicador de impacto que representam diferentes categorias de impacto ambiental, como, por exemplo, mudanças climáticas, indicadores que representam o quanto o ciclo de vida de um produto consome de recursos minerais, indicadores de acidificação, que são indicadores que mensuram o quanto um ciclo de vida pode causar de chuva ácida para o meio ambiente ou para um ambiente urbano, indicadores de eutrofização, indicadores de destruição da camada de ozônio, indicadores de toxicidade para a saúde humana, indicadores que representam o uso da terra ou a ocupação de espaços naturais, indicadores energéticos, ou seja, o quanto um produto ao longo do seu ciclo de vida consome de energia de uma matriz energética, talvez genérica ou específica. No final das contas, o que a gente faz na ACV é entender o quanto o ciclo de vida de um produto impacta sobre a saúde humana, impacta sobre a vitalidade dos ecossistemas e impacta sobre o esgotamento de recursos naturais. Então, saúde humana, vitalidade dos ecossistemas e esgotamento de recursos naturais são chamados de cenários endpoint na ACV, de acordo com as definições das normas. Bom, eu vou dar um exemplo bem rápido de como que funciona essa quantificação de impacto. Como eu sou da área de embalagens, então eu sempre uso exemplos de plásticos usados como embalagem. Então, nesse caso aqui, eu peguei uma representação de um termoformado de PET, por exemplo, para armazenamento de morango, né, ou para conservação de morango. Então, para esse processo que eu estou representando como essa caixa azul, para ele gerar essa embalagem, essa embalagem termoformada de PET, eu preciso coletar os insumos necessários para a produção da embalagem, como plástico, eletricidade, água, outras formas de energia, talvez outros tipos de insumos químicos ou outros tipos de matérias-primas. Eu posso incluir trabalho humano, eu posso incluir tempo de máquina, infraestrutura da fábrica, enfim. Eu faço um inventário de todas as informações que representam esse processo. Mas o mais importante é entender quais são os fluxos elementares desse processo, que, como eu havia dito, eles podem ser tanto na forma de consumo de recursos naturais ou emissões. E aí, muitas vezes, quem faz a CV precisa definir uma fronteira fictícia entre o processo, que teoricamente está dentro da tecnosfera, ou seja, do espaço antropogênico, e a própria natureza, que é o meio ambiente. Então, quando o processo consome recursos naturais, ele está absorvendo fluxos elementares, ou seja, está havendo uma troca de matéria ou de energia com o meio ambiente. E quando esse processo emite coisas para o meio ambiente, ele está devolvendo para a natureza a matéria e energia, que é interpretado também como um fluxo elementar de saída do processo. Então, esses fluxos elementares, eles são definidos qualitativamente e quantitativamente. Eu preciso definir quem são e quanto é de cada um deles. Isso na CV é feito através de uma construção de inventário para o processo, e aí cada um desses fluxos alimentares, eles são identificados para categorias de impacto ambiental. Em outras palavras, eu preciso entender qual tipo de impacto ambiental as emissões identificadas como fluxos alimentares para um processo causam. Então, CO2, por exemplo, é um gás de efeito estufa, então eu sei que CO2 pode contribuir para aquecimento global
dentro desse processo modelado. Mas CO2 também pode causar a acidificação. Então, eu consigo classificar a mesma emissão para um outro tipo de impacto ambiental. E isso é um estudo, digamos que uma etapa importante dentro da CV, que é fazer a identificação de como esses fluxos elementares interferem no meio ambiente. Na linguagem técnica da norma, isso é chamado de classificação. E, por fim, é feita a quantificação do impacto. Na linguagem técnica, isso é chamado de caracterização dos impactos ambientais. Essas caracterizações são feitas através desses modelos matemáticos que são chamados de modelos de caracterização ambiental. São equações polinomiais, né, de primeira ordem, como vocês podem observar. É um somatório, né, de uma forma geral, que o Y seria o indicador de impacto, por exemplo, o indicador de aquecimento global para o processo. O X seria a quantidade do fluxo elementar, por exemplo, o CO2 emitido pelo processo. E A é uma constante matemática que é chamada de fator de caracterização, que pondera a periculosidade daquele fluxo elementar em relação à categoria de impacto para o qual ele foi classificado. Um exemplo que eu gosto de dar nas minhas aulas é que se o processo emite CO2 e metano, os dois são gases de efeito estufa, só que o fator de caracterização do CO2 é 1, ou seja, emitir 1 kg de metano seria equivalente a causar 1 de indicador de aquecimento global, enquanto o fator de caracterização para o metano é 36, que significaria emitir 30 vezes, ou causar 36 vezes mais impacto do que o CO2. Então, essas seriam as fórmulas que estão implícitas dentro da estrutura metodológica da ACV para converter os fluxos elementares que estão associados a um processo em indicador de impacto, que é a medida quantitativa do impacto que aquele processo está causando. Bom, evidentemente, isso não é feito para um único processo. Isso é feito para um ciclo de vida inteiro. Então, a gente começa a expandir as fronteiras entre tecnosfera e meio ambiente para considerar não só o processo que produz a embalagem, mas também todos os processos que produzem ou geram o plástico, como vocês podem observar aqui em cima. E se a gente for rastreando do fim para o início, a gente chegaria no berço do plástico. Se esse PET for vindo de fonte não renovável, provavelmente esse berço seria uma plataforma de extração de petróleo em alto mar. Então, esse seria o berço do PET, por exemplo. E a eletricidade, a gente também modelaria ou consideraria todos os fluxos elementares associados a todos os processos na cadeia de geração e transmissão de energia elétrica, que aqui no Brasil pode ser uma usina hidrelétrica como o berço, né, desse fluxo de energia. E aí depois a gente faz a mesma interpretação para os processos após a produção da embalagem, que seria basicamente a fase de uso, talvez fase de transporte, até chegar ao fim de vida da embalagem, que, como eu falei, pode ser uma disposição em aterro ou por incineração. E aí é onde surge a linguagem famosa na CV, a CV do berço ao túmulo, né, que considera os impactos desde a extração das matérias-primas até a destinação ou disposição do produto. Na verdade, o que a gente faz na CV é quantificar os fluxos elementares desde o berço até a disposição do produto e converter esses fluxos elementares em indicadores de impacto de forma agregada, utilizando aqueles modelos de caracterização. Então, na verdade, o que a gente faz é um estudo de uma teia de processos, né, que evidentemente fazemos com uso de softwares, porque essas cadeias de produção elas podem ser imensas e complexas, né, no sentido das informações no que se refere a esses fluxos elementares. Bom, o que é interessante em tudo isso é que a CV permite fazer uma avaliação de impacto ambiental de forma holística, por duas razões. Primeiro, porque eu avalio os impactos desde o berço até o túmulo do produto, e, em segundo momento, porque eu consigo identificar as questões significativas desse produto no que se refere ao tipo de impacto ambiental que esse produto pode causar, que podem ser desde aquecimento global até o consumo de energia. Então, eu consigo entender quais os impactos ambientais que esse produto causa e quais são os mais críticos, de forma que eu, como engenheiro, nós, como engenheiros, poderíamos desenvolver soluções, né, de mitigação. Bom, de uma forma geral, então, a ACV, ela
ela tem várias aplicações, mas eu gostaria de deixar pontuado aqui que toda essa quantificação de impacto ambiental, pela própria natureza da ferramenta, é bastante relativo. Então, não existe um cálculo absoluto de impacto ambiental, porque vai depender do sistema de produto, vai depender da qualidade dos fluxos alimentares que foram compilados, identificados, das equações matemáticas, aqueles tais modelos de caracterização, que são utilizados para converter os fluxos alimentares em indicador de impacto. Isso é o que eu chamo de incerteza, né, inerente dos dados do ICV. E também do tipo de função que o produto executa. Então, o PET ele causa um impacto ambiental X se usado como embalagem, aquela embalagem termoformada. Não necessariamente é o mesmo impacto se o PET é utilizado como garrafa para água mineral. Então, depende da função que o produto executa, que o material executa. E isso na CV é algo extremamente importante e também para a gente que faz pesquisa em ciências de engenharia de materiais, né, que trabalha com a ciência de engenharia de materiais, importante entender como que o desempenho, né, que vem dos projetos, das composições, dos processamentos, resultam em melhores desempenhos, porque isso vai ter uma implicação nos impactos ambientais que esse material vai causar quando submetido, né, ou estudado por ACV. Bom, então, as aplicações da ACV podem ser muitas, simplesmente quantificar impactos ambientais, avaliar o desempenho ambiental do ciclo de vida de materiais, considerando funções específicas, como eu acabei de comentar, identificar os chamados gargalos ambientais do ciclo de vida ou do sistema de produto, como vocês queiram chamar. Então, qual que é o processo, ou qual que é a etapa do ciclo de vida que mais causa impacto ambiental, né? E para qual tipo de impacto ambiental esse processo é o mais crítico? Isso a gente chama de análise de hotspot na CD. E, evidentemente, utilizamos a ACV para predizer os cenários tecnológicos que são ditos ambientalmente mais saudáveis. E aí voltamos para o tema da minha apresentação, que é a comparação dos impactos ambientais entre plásticos não biodegradáveis e plásticos biodegradáveis, especificamente produzidos a partir de biomassa brasileira. De uma forma geral, a pergunta da ACV é muito simples, né? Ou a forma como utilizamos a ACV é muito simples. A pergunta geral é o que é melhor para o meio ambiente? Então, por exemplo, para a produção de nanocelulose, que é um material bastante famoso hoje em dia, né? Qual que é a melhor fonte de biomassa vegetal para produzir nanocelulose? É melhor utilizar casca de coco? É melhor utilizar a madeira de eucalipto? Qual que vai me gerar um aditivo no final que tem menor impacto ambiental agregado? Então, essa é uma possível pergunta. Podemos comparar fontes diferentes de energia, que é melhor produzir energia solar ou produzir energia eólica. E também podemos comparar tratamento de fim de vida. É melhor dispor os plásticos gerados pela sociedade brasileira em aterro sanitário? Seria melhor incinerar? Seria melhor, talvez, trocar os plásticos por materiais compostáveis e, assim, melhorar o desempenho ou contribuir para questões mais amplas, né? Por exemplo, as questões de mudança climática que como eu falei, como vocês sabem, estamos todos engajados atualmente. Bom, exemplos de indicadores de impacto ambiental eu posso mencionar vários, né? Os que eu mais gosto de utilizar na minha pesquisa é a pegada de carbono, como eu havia comentado. Essa pegada de carbono, atualmente, existe uma norma ISO para quantificação, que é a ISO 14067. Toda a contextualização e todas as métricas necessárias para a determinação dessa pegada de carbono são baseadas no estudo do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, IPCC, que mensura ou determina aqueles fatores de caracterização, mas nada mais é a pegada de carbono do que um balanço entre emissões de gás de efeito estufa e remoções de gás de efeito estufa em todo um ciclo de vida. Existem atualmente na literatura muitos dados de impacto relacionados ao aquecimento global, mas não necessariamente todos são uma pegada de carbono, porque a pegada de carbono, por efeito de norma, precisa considerar no cálculo o balanço entre essas emissões e remoções. Um outro indicador que eu gosto bastante de utilizar é um indicador de demanda energética acumulada, que no português a gente chama de energia embutida, que é o quanto de energia é necessário para produzir uma quantidade X de produto ou uma quantidade X de função. Esse método foi desenvolvido por uma instituição da Suíça chamada EcoInvent. Esse método permite a gente calcular indicadores de impacto que têm relação
ao consumo de energia total dentro de um ciclo de vida e também identificar qual que é a contribuição das fontes renováveis de energia e das fontes não renováveis de energia para esse consumo energético total. A gente está caminhando para um mundo com muita inteligência artificial e essa parte de consumo energético talvez se torne algo extremamente importante, né, nos próximos anos. E um outro indicador que eu gosto também de calcular é o indicador de água disponível, né, ou quanto um produto ao longo do seu ciclo de vida demanda de água, seja água verde ou água azul. E existe esse método AWARE, que é um método desenvolvido por essa associação UCA, que permite a gente calcular a pegada, entre aspas, hídrica de um produto, ou seja, esse consumo de água ao longo de todo o ciclo de vida. Bom, dado esse preâmbulo do que é a ACV, eu queria, então, falar um pouco para vocês sobre a ACV de plásticos biodegradáveis em si, e eu queria trazer para vocês uma ideia de impacto ambiental, para vocês perceberem como que a ferramenta ACV é utilizada. Então, se vocês perceberem aqui, eu tenho uma tabela onde eu comparo diferentes plásticos. Então, o polietileno de baixa densidade, importantíssimo, o polipropileno e o PET. Então, todos esses aqui são não biodegradáveis e especificamente selecionados como sendo de fonte não renovável, ou seja, vem do petróleo. Do lado direito, eu coloquei aqui na comparação o PLA, que é o poliácido lático, que talvez é o plástico biodegradável mais, talvez, importante do ponto de vista comercial, né, atualmente. Coloquei o amido, representando aqui, amido de milho, né, representando as féculas, a celulose, o PHB, que é um plástico natural, mas também é produzido, né, através da bioengenharia, plástico que é de fonte renovável e biodegradável, e a gelatina, essa gelatina especificamente a gelatina bovina, vindo de resíduos da indústria de reciclagem animal. E aí, como indicador de impacto, eu coloquei inicialmente aqui a pegada de carbono parcial desses materiais, um indicador de acidificação, ecotoxicidade de água doce, ou seja, o quanto, né, o ciclo de vida emite, né, de substâncias ecotóxicas, por exemplo, metais pesados, eutrofização, toxicidade para a saúde humana, consumo de recursos minerais de uma forma geral, um indicador para a destruição da camada de ozônio, um indicador para a emissão de aerossóis, um indicador para o uso de água e aquele indicador de energia embutida. Esses dados de impacto eles estão relacionados como sendo do berço ao portão, ou seja, não consideram como esses polímeros, esses plásticos, são utilizados. E também não consideram o túmulo deles. E esses dados eles foram calculados para a produção de 1 kg de cada material. Bom, para quem trabalha com materiais biodegradáveis ou quem trabalha na área de plástico, a primeira impressão é que os plásticos do lado esquerdo são os piores para o meio ambiente, porque não são biodegradáveis e por serem de fonte petroquímica, e os plásticos do lado direito, ou os materiais poliméricos do lado direito, seriam os melhores para o meio ambiente, por serem tanto de fonte renovável, como também são biodegradáveis. Bom, a interpretação desses impactos é simples. Quanto mais positivo é o valor numérico, maior é o impacto, ou seja, pior para o meio ambiente. E aí, como são muitos dados, eu decidi indicar para vocês aqui como que é essa distribuição de impacto. Então, o polímero que tem a marcação em vermelho é o que tem o maior impacto para aquele determinado indicador, e o que tem a indicação em verde é o que tem o melhor impacto para aquele determinado indicador. Então, como vocês podem observar, né, de uma forma geral, o pior material não é um material que é de fonte petroquímica e que também seria não biodegradável. No caso, o PHBV seria a pior opção do ponto de vista ambiental. Esse dado ele foi construído, né, esse resultado de impacto foi feito no meu grupo de pesquisa. E os melhores materiais, considerando aqui essa comparação, seriam o amido de milho e a celulose. E aí vocês podem perguntar por que eu não marquei nada para a gelatina. Porque a gelatina tem os piores impactos disparado em relação a todos esses materiais que estão sendo comparados. E eu vou explicar um pouco sobre a gelatina mais adiante. Bom, isso é interessante, porque, e na verdade, isso surpreende algumas pessoas, porque a premissa geral é que um plástico que não é biodegradável e que vem do petróleo é pior para a natureza.
E quando a gente começa a aplicar uma metodologia como a ACB, uma ferramenta de cálculo de impacto ambiental como a ACB, a gente percebe que existem nuances dentro dessa premissa, ou dentro dessa história. Bom, e aí, para quem trabalha com a ACB, e eu passei por essa experiência, a gente muitas vezes se desaponta, né? Porque para quem trabalha desenvolvendo tecnologias ditas sustentáveis, tecnologias renováveis, qualquer que seja a palavra, a gente tem uma premissa, a gente tem um conceito, e quando a gente submete a tecnologia a uma ferramenta como a ACB e calcula os impactos ambientais, muitas vezes a resposta não é a que a gente quer encontrar, né? Para mim isso é maravilhoso, porque eu consigo ter maior senso crítico sobre o que eu desenvolvo na minha pesquisa. E eu consigo conversar com os meus alunos e incentivar os meus alunos a pensar de forma crítica, né, sobre o que está sendo feito no laboratório, se o que está sendo feito no laboratório em relação aos novos desenvolvimentos de fato são coisas que vão ajudar à preservação ambiental, seja do nosso país, seja para questões mais amplas. E se não está bom, não tem problema, a gente aprende a usar a CV para identificar os pontos de melhoria. E aí é onde a gente ganha mais oportunidade de pesquisa, de parcerias com outros grupos, outras universidades e outros especialistas. Bom, essa tabela que eu mostrei para vocês, ela tem um pequeno problema. Aquela comparação não deveria ser necessariamente feita daquele jeito, pela questão da função. Os impactos ambientais estão representados ali, mas aqueles polímeros, eles têm propriedades físicas diferentes, pontos de fusão diferentes, resistência à tração diferente, de uma forma geral, propriedades óticas, elétricas diferentes. Então, isso significa que cada um pode executar funções diferentes ou a mesma função em intensidades diferentes. Então, muitas vezes a gelatina, que eu já mostrei que é o pior, a gelatina como um plástico, ele pode produzir embalagens muito mais resistentes do que o PET. E aí, nesse caso, a gelatina poderia ser mais vantajosa do ponto de vista ambiental, porque ela tem uma maior eficiência para uma determinada aplicação do que outros materiais. Então, é extremamente importante que quem trabalha com a CV tente modelar o ciclo de vida inteiro do produto, incluindo a função que o produto executa, que é representado na fase de uso, que precisa ser modelado. Os cálculos de impacto ambiental, especialmente quando eles são feitos para comparar diferentes produtos ou diferentes tecnologias, eles precisam ponderar essas comparações pelo quanto de função o produto executa. E isso é inclusive um diferencial da CV como uma ferramenta de cálculo de impacto ambiental em relação a qualquer outro tipo de metodologia. Eu trouxe um exemplo rápido para vocês, que foi a primeira dissertação de mestrado aqui do programa de pós-graduação do DEMO-FISCar, inteiramente focado sobre a CV. Então, a gente tentou atacar o problema mais popular, digamos assim, que são as benditas sacolinhas plásticas de polietileno. Então, esse é algo que, em algumas situações, já se tentou, né, evitar ou banir, mas é muito difícil. Usamos bastante sacolas plásticas, na grande maioria dos casos, não para conservar produto, simplesmente para transportar ou conter produto. E aí eu peguei essa foto aqui, que pelo menos aqui em São Carlos, na cidade de São Carlos, é muito comum em sacolões, em supermercados, que é colocar fruta em sacola plástica de polietileno para chegar em casa, abrir, tirar e jogar fora a sacola plástica. Essas sacolas plásticas geralmente são feitas de polietileno. E aí a ideia que a gente teve nesse trabalho de dissertação, o nome do aluno que desenvolveu é o Vinícius, seria comparar os impactos ambientais do polietileno em relação a um plástico biodegradável feito a partir de fécula de milho, para esse tipo de aplicação. E de acordo com a literatura técnica, essa comparação é possível de ser feita, porque o amido, ele pode, em algum sentido, alcançar algumas propriedades físicas que o polietileno apresenta. Isso é especialmente feito quando a gente adiciona uma nanocelulose a esse plástico de amido, ou seja, uma carga, uma nanopartícula, para especialmente aumentar as propriedades mecânicas e aumentar as propriedades de barreira, a resistência à umidade e outros tipos de propriedades que são essenciais para esse tipo de aplicação. Então, aqui a gente entra numa outra questão, né, que é o quanto o uso de nanotecnologia impacta nas consequências ambientais de um produto, ou seja, o quanto de impacto ambiental eu estou agregando a uma cadeia de valor
à medida que eu uso uma nanotecnologia. Na área de nanocompósitos poliméricos, isso pode ser algo muito crítico, porque muitas vezes para se produzir nanopartículas, você precisa utilizar métodos que empregam mais energia ou que utilizam reagentes químicos muito específicos. E esses reagentes químicos podem ter agregado de forma indireta alguns impactos ambientais que podem ser detrimentais, né, para o produto que está sendo desenvolvido. Bom, para quem não conhece nanocelulose, aqui é uma apresentação rápida. É um material renovável, evidentemente, biodegradável, natural. Eu posso produzir nanocelulose a partir de árvores, ou seja, de madeira, que são chamados processos top-down, que eu aplico processos químicos, como hidrólise com ácido, especialmente ácido sulfúrico, para obter nanofibrilas ou nanocristais, ou eu posso aplicar tratamentos mecânicos de alta energia para desfibrilar essas fibras da madeira até a escala nanométrica, ou eu posso construir essas nanoestruturas a partir das moléculas mais simples. Isso é feito através de fermentação, basicamente fermentação bacteriana. Então, essas nanoestruturas, elas são super hidrofílicas, como vocês podem ver, tem vários grupos hidroxilas. O amido também tem vários grupos hidroxilas, então é uma situação que eu não preciso usar compatibilizante, porque tanto a matriz quanto esse reforço, né, nanométrico já tem uma compatibilidade química, digamos que intrínseca. Então, basicamente, eu preciso só saber como formular esse material, fazer a correta dispersão dessa nanocelulose dentro da matriz de amido, para produzir, então, um plástico biodegradável que poderia ter propriedades equivalentes ou, em algumas situações, superiores ao polietileno, para aplicação em embalagem. O que é que algumas pessoas esquecem, né? Especialmente algumas pessoas que trabalham com polímeros naturais e pensam nessa questão da poluição plástica, né? Desenvolver novos materiais para combater poluição plástica. É que assim como a gente adiciona nanocargas ou reforços nanométricos a uma matriz polimérica para aumentar as propriedades físicas, essa adição também pode aumentar os indicadores de impacto do material em si. E é o que esse gráfico aqui, que foi publicado em 2012, né, por um grupo de pesquisadores bem importantes na área, indicam aqui o efeito, né, da adição de diferentes tipos de nanocarga a matrizes poliméricas diversas para diferentes aplicações. Então, esse quadrado aqui azul representa os impactos ambientais da produção da matriz pura, digamos assim. Então, aqui no eixo Y do gráfico tem um indicador de emissão de gás de efeito estufa, em quilograma equivalente de CO2 por quilograma de matriz, e no eixo X tem um indicador de consumo de energia não renovável em megajoule por quilograma de matriz. Então, o que a gente observa aqui é que se você adiciona uma argila, por exemplo, uma bentonita, ou outro tipo de argila mineral, os impactos ambientais do nanocompósito não são maiores do que o da matriz, em uma média. Quando você adiciona negro de fumo, também os impactos não mudam tanto, para essas duas categorias, pelo menos. Quando se adiciona grafeno, também fica dentro do range dos impactos ambientais da própria matriz. Agora, quando se adiciona nanofibras de carbono, que é esse ponto aqui, nanopartículas de prata, nanoceluloses, que é o caso que eu tratei na dissertação com meu aluno, o dióxido de titânio e o nanotubo de carbono, os impactos ambientais do material aumentam muito por conta da adição dessa nanocarga. E qual que é o problema? Se eu estou desenvolvendo um novo material para substituir algo que eu acredito que seja ruim para o meio ambiente, essa formulação parece causar mais impacto ambiental, de acordo com o uso da CV e através do cálculo desses indicadores de impacto. Então, a gente começou a fazer várias perguntas em relação a como esses plásticos de amido, né, contendo nanocelulose, poderiam ser melhores ou piores do que o polietileno no contexto de aplicação de sacola plástica. E então a gente começou todo o trabalho de avaliação de ciclo de vida, né, nesse contexto. Bom, nessa imagem aqui vocês podem observar que tem como que modelamos o ciclo de vida de cada das sacolas plásticas. Então, nesse primeiro esquema de cima é a produção das sacolas plásticas de amido, que é o que a gente chama de TPS, ou amido termoplástico, sem a adição da nanocarga. Então, o amido ele vem da cultura do milho. O amido, para poder ser processado igual a um plástico, ele precisa de um plastificante, e o principal é o glicerol. Especificamente, utilizamos um glicerol que veio como subproduto, ou um coproduto da produção de biodiesel,
de óleo de soja. Então, amido e glicerol são formulados, depois passa por uma extrusão, vira uma sacola plástica, que depois segue para uma fase de uso. Nesse caso, essa fase de uso é muito simples, porque é uma sacola plástica para transporte. E depois, por fim, por ser um material biodegradável, essa sacola vai para uma compostagem aeróbia industrial. Existem algumas composteiras, empresas, né, que fazem compostagem aqui no Brasil. Se eu não me engano, são 184, espalhadas por todo o país. Então, esse seria o sistema de produto de uma sacola plástica biodegradável feita a partir de fécula de milho e glicerol como plastificante. Com a presença da nanocelulose, então, além da cadeia de produção e da modelagem feita para o amido e glicerol, a gente inclui também a cadeia de produção da nanocelulose em si. Então, consideramos nesse estudo como fonte de celulose tanto o algodão quanto polpa de eucalipto, que passam por diferentes processos para virarem nanoestruturas. Se o processo é uma hidrólise ácida, a gente tem como uma carga o nanocristal de celulose, que é o CNC, e se é uma nanofibrila, então veio de um processo mecânico, a gente obtém nanofibrilas de celulose, que é o que a gente chama aqui de CNF. Tudo isso é formulado, depois passa por uma secagem, porque essas nanoestruturas geralmente elas estão em suspensões aquosas, depois passa por uma extrusão para virar a embalagem, e depois, como tudo é biodegradável, segue para uma compostagem aeróbica industrial como fim de vida. E aqui embaixo, o sistema de produto para a embalagem plástica, a sacola plástica feita de polietileno. Aqui a gente aumentou a complexidade da comparação, não só incluindo uma sacola plástica feita de polietileno de fonte não renovável, como também um polietileno feito a partir da cana-de-açúcar, que é o que o pessoal chama de polietileno verde, ou bio-LDPE. Como a sacola não é biodegradável, o fim de vida escolhido na modelagem foi um aterro sanitário. Então, isso é o que a gente chama de ACV atributiva. A gente tem um produto específico, que é uma sacola, com dimensões específicas, massa total específica, tudo muito bem definido, propriedades específicas para aplicação, todos os materiais aqui potencialmente podem atingir, e a gente modela os impactos ambientais para entender o que seria melhor para o meio ambiente. E aí a gente utilizou um software, que na verdade é o software que a gente utiliza aqui no Demo Fiscal, que é o OpenLCA, é um software gratuito, desenvolvido por uma empresa alemã. Utilizamos a EcoInvent como um banco de dados, né, de suporte para modelagem, e calculamos vários indicadores de impacto, foram 12 no total. A dissertação do Vinícius está disponível no site da biblioteca aqui da universidade. Eu, evidentemente, não vou ter tempo para falar sobre todos eles. Falarei um pouco aqui sobre a pegada de carbono, né? Então, qual foi o resultado de impacto diante de toda essa história? Então, aqui, o que é interessante? Temos um gráfico de pegada de carbono, então, são o balanço entre emissões de gás de efeito estufa e remoções de gás de efeito estufa ao longo de todo aquele sistema de produto, utilizando o método da ISO 14067. Esses resultados são expressos para uma unidade de embalagem. Então, essa coluna aqui, né, é o resultado para a embalagem feita só de amido, sem a nanoestrutura. Esse resultado aqui é o polietileno de fonte fóssil e esse resultado aqui é o polietileno verde. Então, comparando só as matrizes poliméricas, a gente consegue perceber que uma embalagem plástica feita de fécula de milho, observando as emissões de gás de efeito estufa, é melhor do que uma embalagem feita de polietileno que vem do petróleo. Mas não é melhor do que uma embalagem que é feita de polietileno de fonte renovável, nesse caso, o polietileno que vem da cana-de-açúcar. Inclusive, a pegada de carbono aqui do material é negativa, o que é possível, extremamente possível. Bom, isso é para uma categoria de impacto. E aí, como vocês podem observar, a gente conseguiu modelar o quanto de nanocelulose, seja nanofibrila ou nanocristal, e seja também qual fonte utilizada, né, na produção da nanocelulose, a biomassa vegetal no caso, quanto de nanocelulose eu consigo adicionar nessa embalagem, e ainda assim fazer com que os impactos ambientais dessa embalagem sejam menores do que, especialmente o polietileno de fonte fóssil. Então, o que a gente descobriu aqui é que se a gente utiliza nanocristal, que é esses resultados aqui que são maiores, né, em valor,
não é a melhor opção, por conta da forma como essa nanoestrutura é produzida, e se eu estou utilizando a nanofibrila de celulose, que é a nanocarga produzida por tratamento puramente mecânico, talvez eu possa adicionar até 7,5% em peso, né, dessa nanocarga, e ainda assim o resultado de impacto ser menor do que um material que não é biodegradável e que não é de fonte renovável. Bom, esse é um exemplo de como a gente utiliza a ACV, né, aqui no meu grupo de pesquisa, para fazer essa espécie de ecodesign, para entender quais que são as melhores composições, pensando que as propriedades são tecnicamente similares, e identificar qual que seria a melhor opção para o meio ambiente, né? Seria a pergunta geral. Aqui, rapidamente, eu tenho outras categorias de impacto ambiental. Aquele resultado era só para a pegada de carbono. Aqui tem uma comparação mais geral, envolvendo indicadores de acidificação, indicador de ecotoxicidade para água doce e de eutrofização e uso da terra. Então, como vocês podem observar aqui, o polietileno verde, que era o melhor para a pegada de carbono, tanto que o impacto dele aqui está zero, né? Ele é o pior para a categoria de acidificação. Ele é o segundo pior, né, para a categoria de ecotoxicidade para água doce. O pior seria o polietileno de fonte fóssil. E também os dois são os piores para a categoria de eutrofização. Então, o plástico biodegradável feito de amido e nanocelulose, ele pode não ser o melhor em relação ao aquecimento global, mas ele é melhor do que esses materiais não biodegradáveis para outras categorias de impacto. E a gente só consegue entender essas vantagens, esses trade-offs, quando a gente utiliza uma ferramenta como a CV para entender esses múltiplos cenários de consequências ambientais. Bom, a gente está utilizando também algo parecido para modelar o ciclo de vida de embalagens termoseláveis. Aqui, no caso, agora é pensar esse plástico feito de amido e nanocelulose como um coating termoselável para embalagem de papel. Existe uma tendência muito grande, né, hoje em dia, em produzir embalagens feitas exclusivamente ou principalmente feitas de celulose. Só que o papel tem um problema com a embalagem que eu não consigo fechar adequadamente a embalagem, né? O papel não tem essa capacidade como o plástico tem. Então, geralmente, você tem uma laminação de papel com polietileno para poder selar termicamente. E aí, nesse caso, a ideia é a mesma, é trocar a camada de polietileno por essa camada de nanocompósito. E também estamos fazendo esse estudo de ACV para esse tipo de embalagem. Bom, em relação às proteínas, essa é uma coisa que me interessa bastante, porque, como eu falei, o nosso país tem um potencial gigantesco de fornecer insumos, né, renováveis para a cadeia de plástico, e uma das fontes desses insumos é a indústria de reciclagem animal. E eu não sei se vocês conseguem ver bem essa imagem, mas essa imagem é a cadeia de geração de resíduos, né, e o que acontece com esses resíduos de abatedouros, seja da área da pecuária, né, da avicultura, da piscicultura, enfim. Essa imagem é da Associação Brasileira de Reciclagem Animal. Esse dado, se eu não me engano, é de 2013 ou 2012. Mas, para vocês terem ideia, a quantidade de matéria-prima processada é de 3,9 milhões de toneladas. O Brasil produz, se eu não me engano, 8 milhões de toneladas de plástico por ano. Então, se a gente conseguisse transformar 5% ou 10% desses resíduos em plástico para suprir, né, essa cadeia de plástico no Brasil, a gente consegue ver que tem uma oportunidade muito interessante aqui, né? Bom, e aí tem vários polímeros naturais que podem ser extraídos desses resíduos. Aqui na UFSCar a gente já desenvolveu métodos de produção de queratina a partir de pena de frango, usando processos brandos que não degradam o polímero e faz com que o polímero extraído tenha boas propriedades. Para vocês terem ideia, a gente consegue produzir essas películas super transparentes, como vocês podem observar aqui. São, inclusive, resistentes a contato com água. Então, eu tive um aluno de doutorado que desenvolveu essa pesquisa e ele conseguiu fazer a CV do método que ele desenvolveu de extração, envolvendo, basicamente, é um processo que você faz um tratamento químico nas penas de frango, após o processo de esterilização, para extrair a queratina, que é o polímero, e depois você precisa aplicar um método de precipitação para recuperar o polímero e depois lavar e purificar e secar.
e ele testou diferentes agentes de precipitação. O primeiro foi ácido clorídrico, ácido cítrico, cloreto de sódio e depois acetona. Todos esses agentes de precipitação têm uma teoria muito clássica sobre como eles são usados para precipitar proteína, né? A queratina é uma proteína animal. E aí, o que a gente descobriu de uma forma geral é que o melhor agente de precipitação é a acetona, especialmente porque eu consigo reciclar a acetona depois do processo de precipitação. Então, eu jogo a acetona no reator, precipito o polímero, e como é um solvente orgânico bastante volátil, eu consigo reciclar esse agente de precipitação com uma certa facilidade e devolver para um próximo ciclo de precipitação. Isso reduz muitas categorias de impacto ambiental, como vocês podem observar aqui, para toxicidade para seres humanos, ecotoxicidade de água doce, potencial de aquecimento global, faltou o global aqui, consumo de água e consumo de energia não renovável. E aí, os resultados para o ciclo de vida desse plástico precipitado com acetona e reciclando essa acetona a uma taxa de 90%, 40% do impacto no máximo em relação às outras rotas. Bom, e para finalizar a minha fala de hoje, meu seminário, eu acho que talvez eu esteja já estourando o tempo. Professor André, por favor, depois pode me acelerar se for necessário. Queria falar rapidamente sobre a gelatina, porque aqui no meu grupo de pesquisa temos um histórico com a gelatina. É uma proteína animal que, para produção de plástico, é muito interessante. As propriedades são muito legais, propriedades mecânicas, óticas e a termoselabilidade. Essa foto aqui é uma foto minha, é uma foto do Dr. Luiz Henrique Caparelli Matoso, pesquisador da Embrapa Instrumentação, que fica aqui em São Carlos, e da doutora Liliane Leite, que foi a pesquisadora que desenvolveu uma série de trabalhos com gelatina. Fizemos várias coisas com gelatina, produzimos plásticos biodegradáveis usando o Ketching contínuo de solução, ou seja, conseguimos escalonar a produção desse plástico. Fizemos desenvolvimentos com a adição das nanoceluloses a esses plásticos para melhorar as propriedades mecânicas, as propriedades de barreira, oxigênio, vapor de água, e também conseguimos adicionar funções extras a essa embalagem, utilizando agentes antimicrobianos, agentes antioxidantes. Então, foram feitas várias publicações a partir desse grande projeto. E aí ficou faltando a ACV, né? E olha que interessante, trabalhamos por muito tempo com gelatina, desenvolvendo novos materiais para embalagem, mas não tínhamos muito conhecimento dos impactos ambientais da gelatina como um material para esse tipo de aplicação. E, recentemente, começamos a fazer a avaliação do ciclo de vida da gelatina. Não são estudos fáceis de encontrar, atualmente na literatura científica existem 1 ou 2, mas apenas da extração e não necessariamente como a gelatina pode ser usada na forma de plástico. Então, fizemos um trabalho que modelamos o ciclo de vida desse plástico de gelatina, considerando 2 fontes, que são as escamas de peixe e resíduos bovinos, que passa por todo um processo de extração para se ter, então, a gelatina. A eficiência de extração é baixa, é apenas de 20%, mas uma vez que essa gelatina é extraída, purificada, padronizada, etc., ela pode ser combinada com um plastificante, geralmente glicerol é o mais utilizado, através de um processo de extrusão para virar uma embalagem, e, considerando que é um material biodegradável, a gente consegue avaliar os impactos da compostagem desse tipo de material. Bom, e aí a gente chega aquele primeira informação que eu dei para vocês, né, que, no geral, os impactos desse plástico de gelatina são bastante altos, muito superiores, por exemplo, ao do polietileno. Esse resultado aqui é um outro resultado de pegada de carbono, agora para os plásticos de gelatina. Esse 0, 10, 20 e 30% é o teor de glicerol adicionado ao plástico, ou seja, o quanto eu posso adicionar de plastificante para não só melhorar o processamento da gelatina em uma extrusão, como também para balancear as propriedades mecânicas, essas propriedades mecânicas justamente comparadas ao polietileno. Bom, o que é que a gente descobriu com toda essa história? Por que os impactos ambientais de um plástico de gelatina são tão altos? A primeira razão é a eficiência de extração, que é muito baixa.
Imagina que eu gasto a mesma quantidade de energia para produzir a polietileno e gelatina, só que no polietileno eu tenho 90% de rendimento, na gelatina eu tenho só 20%. Isso é algo que, infelizmente, não dá para mudar, porque os resíduos animais não têm mais do que 20% de gelatina, né? Então, isso é uma condição inerente mesmo à fonte do polímero que no caso, está sendo utilizado. Então, esse é um problema. E a adição do plastificante, ele melhora um pouco os impactos, mas não tanto quanto gostaríamos. Então, a gente depois descobriu que esses plásticos de gelatina que desenvolvemos por anos, precisa de um certo melhoramento ambiental. Bom, essas diferentes cores são diferentes rendimentos de extração, né? 10% e 20% de extração. Isso na CV a gente adota como uma variável, né, de estudo. Bom, do ponto de vista dos gargalos ambientais, a gente descobriu que a fonte de impacto está na extração da gelatina, o impacto ambiental acontece na extração da gelatina, e aí, detalhando, né, os impactos ambientais, a gente descobriu a fonte do impacto. A primeira é o consumo de energia. Se gasta muita energia para extrair gelatina de resíduos animais. A segunda fonte de impacto, que é algo que talvez é um pouco desconhecido para a grande maioria, é que a gelatina, para ser padronizada e a gente, inclusive, poder consumir, né, como sobremesa, ela precisa passar por um processo de desodorização, porque geralmente esses resíduos animais eles têm um cheiro muito forte. Então, esse odor precisa ser removido, precisa ser dissolvido. E uma das formas de dissolver isso é usando carvão ativado, para remover o odor da gelatina, que pode ser muito forte. E aí, nesse caso, o uso do carvão ativado para desodorizar a gelatina é uma fonte de impacto considerável. É a segunda maior fonte de impacto em relação ao consumo energético. E aí, na CV, o que é legal é que a gente consegue fazer o ecodesign e tentar outros adsolventes que poderiam ser usados nesse mesmo contexto. Então, a gente conseguiu chegar num cenário onde os impactos ambientais desse plástico de gelatina são próximos ao do polietileno, se a gente, por exemplo, trocar o carvão ativado por uma zeólita ou por alguma bentonita ativada. Isso poderia ser possível dentro da CV, né? Precisaríamos, então, ir para um parceiro, né, na indústria, ou mesmo ir para o laboratório e aferir se isso seria tecnicamente possível também. Bom, e para finalizar minha apresentação hoje, eu só gostaria de mencionar outras pesquisas que eu desenvolvo aqui na UFSCar. Eu tenho muito interesse em avaliação de ciclo de vida de nanomateriais, de uma forma geral. Então, a gente tem pesquisas de ACV para grafeno verde, ou seja, produção de grafeno, para diferentes aplicações, usando resíduos, né, de biomassa brasileira, como o insumo primário para a produção desse grafeno. A gente fez um estudo para grafeno produzido a partir do bagaço de cana-de-açúcar, desde a geração do bagaço de cana-de-açúcar até a purificação e secagem desse grafeno. A gente descobriu que o processo de ativação com hidróxido de potássio e a purificação e secagem que é feita com ácido clorídrico são as principais fontes de impacto nessa tecnologia de produção de grafeno. Identificamos também que para os indicadores de impacto, especialmente os impactos para aquecimento global desse grafeno verde seriam melhores do que um grafeno de fonte fóssil, por exemplo, um grafeno produzido a partir de antracita, se o rendimento do processo for no mínimo 80%. Então, esse é um outro estudo que a gente faz. A gente também usa a CV para modelar composições de células solares flexíveis, orgânicas, para a geração de energia renovável. Nesse caso aqui, eu tenho um projeto que a gente está tentando verificar os impactos ambientais da substituição desse PET, que é o substrato base de uma célula solar flexível, por um PET de fonte renovável ou por um outro polímero que tem as propriedades similares ao PET, mas que tenha uma menor pegada ambiental. Então, essa é uma pesquisa que a gente faz aqui também. Tenho também atualmente um projeto com o nióbio. Estou muito interessado em avaliação do ciclo de vida de produção de terras raras. Acredito que é um tema que é importante e essencial para vocês. Mas isso que é o legal da CB, pelo menos para mim, eu consigo
aprender sobre outras áreas, né? Outras cadeias de tecnologia, outras cadeias de valor. Não fico atuando simplesmente na área de plástico biodegradável. Então, aqui, basicamente, o que eu faço, né, em termos de pesquisa, é o casting contínuo de solução, que se eu puder apresentar em uma próxima palestra, eu ficaria muito feliz. E atualmente, a avaliação do ciclo de vida, né? A gente faz modelagem do ciclo de vida para os mais diferentes tipos de tecnologia e materiais, embora o meu foco seja plástico biodegradável, mas existem várias possibilidades aí de interação e parcerias. Bom, eu acho que para vocês, uma mensagem que eu deixo para vocês é que vocês podem talvez dominar a CV como uma ferramenta que talvez possa ser útil em algum momento da vida profissional de vocês, ou talvez uma ferramenta que agregue a pesquisa científica que vocês desenvolvem. Acho que a grande maioria de vocês são profissionais da pós-graduação. Acho que todos os programas de pós-graduação, eles têm como missão e valor desenvolver pesquisa em prol da sustentabilidade. Eu acho que a CB encaixa muito nessas missões, nesses valores. Não dá para medir sustentabilidade com a CB, mas ajuda a construir o caminho, que é a medição dos impactos ambientais. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela paciência e a atenção de vocês. Eu acho que eu estourei um pouco o tempo. Obrigado, e eu fico disponível para responder alguma pergunta e a gente pode conversar informalmente então. Professor André, fala, professor. Não, de forma alguma você estourou o tempo, fica tranquilo quanto a isso, tá? Foi excelente a apresentação. Francis, nós temos algumas perguntas aqui para você, tá? A nossa aluna Isabela Mendes, além de te agradecer pela palestra, de parabenizar pela mesma, ela pergunta uma curiosidade. Ela gostaria de saber sobre todas as descobertas sobre plásticos degradáveis, qual a característica sobre o material, esse material, que mais te surpreendeu ao longo dos trabalhos que você teve contato? A característica mais surpreendente parece ser algo bobo, mas eu acho que são as características óticas do material. Em outras palavras, a qualidade estética. Vou tentar explicar da seguinte forma: quando a gente vai para o laboratório e tenta produzir um plástico a partir de gelatina, que a gente usa para fazer uma sobremesa em casa, a gente tem a expectativa que esse plástico se pareça com o plástico que a gente encontra no comércio, né? E nem todos os plásticos têm essa capacidade, né? Tem alguns desenvolvimentos que a gente faz no laboratório que servem para publicar artigo, para fazer publicação, né? Para colocar no Lattes, mas muitos deles nem são mostrados porque não tem a qualidade estética para virar um produto. E isso para a embalagem é muito importante. As características óticas são muito importantes. Então, acho que essa é uma das coisas que mais me surpreende, especialmente quando os plásticos são feitos pelo casting contínuo de solução, que basicamente é algo que está assim, a um passo do mercado, né, digamos assim. Muito obrigado. E já que você falou sobre uma possível outra palestra, a minha pergunta para você é a data. Você já pode falar a data que você gostaria de voltar para a próxima palestra e a gente já tá marcando a data, tá? Tá bom, professor, a gente pode combinar. É bom dar um tempo para o pessoal não enjoar da minha cara, mas o convite já está feito, tá? Vai ser ótimo tê-lo novamente conosco, Francis. Obrigado. Francis, o Pablo, tá? Ele também lhe agradece pela palestra, fala que foi muito interessante. E ele gostaria de saber quais são os principais desafios e potencialidades na utilização de nanocelulose extraída de biomassa vegetal como base para a produção de plásticos biodegradáveis. Boa pergunta, boa pergunta. Olha, o maior desafio... bom, eu acho que o primeiro desafio é o desafio que existe em todo tipo de nanotecnologia, que é a questão da valorizar a área específica do nanomaterial, né? Então, no caso de um plástico biodegradável, se essa nanocelulose vai ser usada como um reforço, a gente precisa garantir pela rota de processamento, pela técnica de produção, que a dispersão é a máxima possível e a interação interfacial com a matriz polimérica seja a melhor possível, para você ter um melhor desempenho, porque senão não adianta produzir nanomaterial, né?
Então, se você tem um nanomaterial que não incrementa significativamente as propriedades físicas do seu produto, talvez isso não seja necessariamente uma nanotecnologia. Então, pensando no uso da nanocelulose como um reforço, esse seria um desafio, né? Agora, a nanocelulose ou a celulose de uma forma geral como plástico biodegradável em si, eu estou trabalhando agora com alguns colegas do Japão e eles têm lá algumas empresas que fazem produção de acetato de celulose, que é uma forma termoplástica da celulose. E o desafio é basicamente na química envolvida nessa conversão da celulose em acetato de celulose. Então, os solventes são um pouco complicados do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da operação. E aí o pessoal está tentando outras rotas para tentar deixar o processo mais verde, digamos assim, tentando usar a, a líquidos iônicos, algo nesse sentido, algumas formulações diferentes. Então, existem esses dois desafios, né? Que é a da nanotecnologia, são os desafios tradicionais da nanotecnologia, e o segundo é a química, né? Se essa celulose é utilizada como um termoplástico. Francis, obrigado pela resposta. Com relação aos materiais que a gente usa, como filling, né? Ou, desculpa, filler, dentro das formulações dos plásticos, muda muito quando a gente vai para os plásticos biodegradáveis, principalmente esses que você mencionou? Os possíveis fillers, Isso. ah, eu acho que muda relativamente, acho que muda. Se usa bastante agilominerais, cargas. Eu vejo pouca pesquisa com carbonato de cálcio em plásticos biodegradáveis, mas poderia ser utilizado também. Para alguns tipos de matrizes, o cálcio do carbonato pode ajudar a causar reticulação e melhorar a estabilidade do plástico. Só que o grande detalhe é que esses polímeros naturais, eu vou falar dos polímeros naturais, que é a minha maior experiência, né, de trabalho. Geralmente eles são bastante hidrofílicos, alguns processamentos envolvem bastante água, o que tem prós e contras, e as cargas, consequentemente, precisam ser hidrofílicas, né, e passíveis de dispersão em água. Então, por isso que geralmente o pessoal gosta muito de usar nanocelulose, mas agilominerais também, e outros tipos de cargas ou fibras sintéticos que dá para produzir também. Então, existem Ótimo. algumas diferenças. O nosso aluno Nixon, tá? Ele faz doutorado conosco, ele deseja uma boa noite, e ele coloca a seguinte situação, que a forte adesão química, exemplo, ponte de hidrogênio, entre a nanocelulose e a matriz polimérica, bloqueia o acesso de água e enzimas? Não, não, não bloqueia. Enzima no sentido de tornar o material menos biodegradável, por exemplo? Creio Acho que que sim. não, né? Se for isso, não. Isso não impede isso não faz com que o material seja menos compostável ou menos biodegradável, né? O grande problema são as ligações de hidrogênio. Todo polímero que tem ligação de hidrogênio, né, como interação intermolecular, ele é mecanicamente mais frágil. Então, muitas pessoas não se atentam a isso, mas esse é um problema, na verdade, desses polímeros naturais, amido, pectina, gelatina. Eu acho que o cerne seria modificar quimicamente os materiais para que eles pudessem ter melhores propriedades. Excelente. Nós temos uma última pergunta aqui, também do Nixon, que ele quer saber sobre os resíduos químicos do processo de extração da nanocelulose. Por exemplo, os resíduos do grupo do sulfato. Eles Ok? catalisam a degradação da matriz polimérica durante esse processamento? E, se sim, inviabiliza a reciclagem mecânica do compósito? Boa pergunta. Não, não catalisa. Não catalisa porque geralmente os processamentos são feitos em baixa temperatura. Se você faz um processo de produção por caching, a temperatura máxima de operação estaria em torno de 100, 120 graus. Essa celulose que é sulfatada, ela degrada talvez em torno de, a partir de 180, 200 graus, eu chutaria, né? Então, existe uma margem aí operacional que faz com que essa nanocelulose sulfatada, ela não seja um problema, né, do ponto de vista da degradação. Mas depende da matriz, depende da temperatura de processamento, né? Depende do compósito.
Já que você tocou no assunto sobre temperatura, Francis, os polímeros biodegradáveis, eles, em geral, resistem a mesmas temperaturas dos polímeros convencionais? Como é que fica essa comparação entre eles? Ah, boa pergunta também, professor André. Bom, a PLA ele tem atualmente um desenvolvimento tecnológico que permite uma maior resistência térmica. Bom, para aplicação como embalagem, isso acaba não sendo um grande problema, né? Porque as temperaturas de uso na indústria de alimentos tendem a ser as mais baixas possíveis, né? Então, do ponto de vista da aplicação como embalagem, a grande maioria desses polímeros biodegradáveis, eles atendem, né, aos requisitos de estabilidade térmica e de estabilidade dimensional, né, em alta temperatura. Esses polímeros naturais, eles podem ser um pouco problemáticos, eles queimam com facilidade. Então, o plástico de amido, ele pode sair um pouco degradado ou na aplicação, ou mesmo na operação de selagem térmica, né, que é o momento que a embalagem recebe o produto e é fechada numa linha de produção. Essa selagem térmica pode queimar a embalagem, né? Se o polímero for, por exemplo, um açúcar, né, como amido ou pectina, e proteína também. Esse é um entrave tecnológico, professor. Muito, muito bom. Olha, parabéns novamente pelas pesquisas, Francis. Realmente muito gratificante receber os colegas aqui, porque a gente fica sempre muito impressionado com a qualidade da pesquisa que está sendo feita no Brasil. Então, novamente, os nossos parabéns e o nosso muito obrigado novamente por estar aqui conosco. Olha, já de antemão, te convido a voltar quantas vezes você quiser, né? É só você falar a data que você gostaria de estar aqui conosco e passando por aqui para o Catalão, para aqui também para nos fazer uma visita, né? Quem sabe uma palestra presencial no futuro breve. Perfeito, professor. Seria uma satisfação muito grande. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, caso alguém queira entrar em contato comigo no futuro. Acho que não deu certo enviar, não sei porquê. Bom, professor, você tem meu e-mail, você pode passar para a turma. Enfim, quem quiser conversar depois ou pedir algum outro tipo de informação. Pode ficar tranquilo que eu disponibilizo o e-mail para a turma. Tá? Nós temos um grupo do WhatsApp lá para isso. E para as pessoas que estiverem nos assistindo no YouTube, caso queiram, também pode fazer contato comigo, que eu disponibilizo o e-mail do professor. Tá? Para aqueles, então, que estão nos assistindo aqui e para os alunos aqui presentes, não se esqueçam que semana que vem teremos 2 palestras, tá? No dia 28 e no dia 29. No dia 28, nós estaremos recebendo a professora doutora Janaína Crespo, que falará sobre as composições elastométricas obtidas com aditivo proveniente de fontes renováveis. E no dia seguinte, no dia 29, receberemos o professor Guilherme Brigolini Silva, que vai falar sobre os fundamentos e aplicação da difração de raio-x na caracterização de resíduos sólidos como materiais cimentícios suplementares. Tá? Professor, fica aí também o convite para você, caso queira acompanhar conosco, estar presente, sempre voltar. E novamente, nosso muito obrigado e uma boa noite a todos que estão aqui conosco. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Até mais, pessoal. Obrigado. Boa noite. Valeu, Francis. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau, André. Tchau. A gente vai se falando. Tchau.